Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Vou imaginar que sim. Ninguém respondeu. Obrigado, Laércio. Pode deixar que eu... Obrigado. Bom, na semana passada nós começamos uma nova série. A gente está falando sobre o livro de Juízes. Semana passada nós lemos todo o capítulo 1, 5 primeiros versos do capítulo 2. A gente falou um pouco sobre o ciclo que se repete ao longo desse livro e como nós somos parecidos com o povo de Israel porque vivenciamos, por vezes, esse mesmo ciclo. Hoje a gente vai continuar, a gente vai ler Juízes no capítulo 2, o restante do capítulo 2 de Juízes, e a gente vai ler também o capítulo 3, aliás, alguns versos do capítulo 3. Mas antes disso, eu queria te fazer uma pergunta. Se você já ouviu uma expressão que diz o seguinte: pai rico, filho nobre, neto pobre. Já ouviu essa expressão? Pai rico, filho nobre, neto pobre. O que isso significa? Maldição hereditária. Não tem nada a ver com isso. Significa, e ela diz respeito ao que acontece, por vezes, em muitas sucessões familiares. Há inúmeros relatos, e aí se você for pesquisar um pouco sobre a história de algumas empresas, e pode ser, inclusive, que você conheça algum caso desse, ou que você seja um caso desse, inclusive, mas há inúmeros relatos de empresas que foram uma vez sólidas, se fortaleceram no mercado, por exemplo, e de repente quem fundou, quem dirigiu essa empresa durante algum tempo, com muita propriedade, morre, e essa empresa cai nas mãos, então, dos herdeiros, que conseguem perdê-la, ou derreter o dinheiro, ou torrar o dinheiro, ou destruir esse patrimônio que levou muito tempo para se tornar sólido, e de repente ele foi reduzido a praticamente nada ou a nada. Pai rico, filho nobre, neto pobre. Há inúmeros casos disso, mas eu queria destacar um que eu li essa semana sobre, que são dois irmãos indianos chamados Shivinder Singh e Malvinder Singh. Malvinder morava ali, depois da Aroeira, ali na Malvinder. Essa foi ótima, né? Mas eles eram indianos, eles herdaram aproximadamente 2 bilhões de dólares do avô deles, cujo nome eu não faço ideia de qual seja, porque eu só li sobre eles. E aí eu comecei a pensar algumas coisas sobre essa história, como, por exemplo, o fato de 2 irmãos herdarem 2 bilhões de dólares do avô. Meu avô não me deixou nem os olhos azuis que ele tinha. Aliás, a minha mãe tem olhos verdes e dela eu puxei a ansiedade, mas tudo bem. Eles herdaram uma empresa que era a principal empresa da indústria farmacêutica da Índia. Eles herdaram isso, valor aproximado de 2 bilhões de dólares, mas logo depois que eles herdaram, passado pouco tempo, eles venderam a empresa. Com o dinheiro que eles conseguiram, eles emprestaram muito dinheiro, e você que já emprestou dinheiro sabe que esse é um caminho interessante para você perdê-lo, mas eles doaram também muito dinheiro para organizações que pertenciam à família de um líder espiritual a quem eles seguiam cegamente. Depois disso, eles investiram em empresas que não deram certo. Depois de um tempo, toda essa história da família, que deveria se tornar uma família sólida, pelo menos no sentido financeiro da coisa, essa história termina com um irmão processando o outro, ambos investigados por movimentações ilícitas e uma fortuna que derreteu em poucos anos. O texto que a gente vai ler hoje traz a história de uma sucessão de gerações. Não estou falando de 2 bilhões de dólares, mas eu estou falando de algo muito mais valioso que uma geração possuía e que nessa transição de gerações, a geração que assumiu o controle e o lugar da geração que passou, não foi capaz de manter essa fortuna que valia muito mais do que 2 bilhões de dólares. Eu estou falando de gente que amava e servia ao Senhor sobre todas as coisas. Essas pessoas morreram e a geração seguinte foi incapaz de manter esse legado de amor e serviço ao Senhor vivo. Esse texto de hoje é uma espécie de segunda introdução ao livro de Juízes.
Na semana passada nós lemos o começo do livro de Juízes, onde houve uma espécie de introdução histórica, citando nomes, citando tribos, citando lugares. Para mim, o grande desafio da semana passada não foi nem a pregação, mas foi conseguir ler um monte de nome que a gente viu aqui. Não sei se você percebeu, mas nome de lugares, de personagens, nomes que a gente não está tão habituado assim. Mas o texto que nós leremos hoje é uma espécie de introdução espiritual à história dos Juízes. Essa segunda introdução é também uma espécie de resumo de todo o livro, que cobre aproximadamente 300 anos da história do povo de Israel. Enquanto a primeira introdução, que foi o texto sobre o qual nós falamos na semana passada, é uma introdução bem cronológica e técnica, essa segunda introdução, sobre a qual nós falaremos hoje, ela nos revela a razão do fracasso de Israel em não conseguir ocupar a terra prometida como deveria. Israel está saindo do Egito, um cenário com muitos deuses. Eles estão tomando posse da terra prometida, Canaã, um lugar também com muitos deuses, e Israel foi incapaz de seguir um caminho de obediência ao Senhor. Muito pelo contrário, eles fracassaram na tarefa que eles receberam do próprio Deus, de modo que, ao olharmos para o livro dos Juízes, e especialmente nesse texto de hoje, eu queria que nós lêssemos o livro e conversássemos sobre esse trecho de hoje, pensando em algumas questões. Do mesmo modo que Israel, mesmo sendo povo de Deus, fracassou espiritualmente falando diante dessa tarefa, o que eu, enquanto parte do povo de Deus, preciso fazer para evitar o meu fracasso e a minha falência espiritual? O povo vivia entre deuses, o povo vivia entre ídolos, o povo vivia entre divindades pagãs. E talvez você diga, para eles era muito mais difícil do que para mim hoje, porque eu não vivo mais entre tantas divindades pagãs e entre tantos ídolos, e eu tendo a te dizer que você está profundamente enganado. Do mesmo modo que o povo, no contexto dos Juízes, nós também vivemos entre muitos ídolos na nossa geração, que simplesmente se revelam de maneiras diferentes, mas a grande pergunta que nós precisamos fazer é: como é possível viver entre os ídolos da minha geração sem desobedecer a Deus? Como eu consigo viver entre os ídolos do meu tempo sem desobedecer, sem desonrar a Deus e sem me corromper diante deles? Dito isso, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes. Vocês estão muito bons nisso. Capítulo 2, a partir do verso 6. Ontem nós tivemos aqui na nossa cidade, acho que ontem, antes de ontem, essa semana, aí, um show evangélico. Eu vi algumas pessoas da igreja que postaram, que foram, e eu me entristeci porque eu vi muito menos postagem no show evangélico do que no dia do show do Barão Vermelho, que eu fui com o irmão Igor para vigiar os irmãos, né? A gente foi... Essa semana eu não encontrei muitos de vocês lá, porque eu também não fui. Não precisava vigiar, né? Mas quem foi... Eu vi umas fotos, assim, absurda a quantidade de gente, assim, fazia muito tempo que eu não via tanta gente reunida. E olha que quinta-feira eu fui ver o jogo do Botafogo no estádio, então fazia muito tempo que eu não via tanta gente reunida, assim. Juízes, capítulo 2, vou falar do que importa, a partir do verso 6, eu só queria te lembrar que o livro dos Juízes, nós falamos na semana passada, ele começa narrando, ficou alta de repente a minha voz, bonita, né? Mas o livro dos Juízes, ele começa narrando a morte de Josué, e agora ele volta nesse fato para falar um pouco mais sobre como as coisas aconteceram. Isso é uma característica da literatura judaica. Se você olhar para o livro do Gênesis, por exemplo, você vai ver o relato da criação de modo bem resumido, e logo nos capítulos seguintes você vai ver que o autor, muito provavelmente nós acreditamos a escrita do Gênesis a Moisés, ele volta fazendo o mesmo relato de forma um pouco mais detalhada. Então essa é uma característica interessante. Não pense que Josué ressuscitou para escrever em um capítulo 2, ele simplesmente está dando um pouco mais de detalhes para aquilo que ele já tinha narrado de forma bem técnica e bem pontual no capítulo 1. Então, Juízes, capítulo 2, a partir do verso 6, diz o seguinte: depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança.
o povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, ou seja, depois que toda aquela geração morreu, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme havia advertido e jurado a vocês. Grande angústia os dominava. Então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes. Antes, se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e os salvava das mãos de seus inimigos enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Por isso, a ira do Senhor acendeu-se contra Israel e ele disse: como esse povo violou a aliança que fiz com seus antepassados e não tem ouvido a minha voz, não expulsarei de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Eu as usarei para pôr Israel à prova e ver se guardará o caminho do Senhor e se andará nele como o fizeram os seus antepassados. O Senhor havia permitido que essas nações permanecessem, não as expulsou de imediato e não as entregou nas mãos de Josué. São estas as nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã. Fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham tido experiência anterior de combate. Os 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os heveus que viviam nos montes do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até Lebo-Ramate. Essas nações foram deixadas para que por elas os israelitas fossem postos à prova, se obedeceriam aos mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. Os israelitas viviam entre os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Tomaram as filhas deles em casamento e deram suas filhas aos filhos deles e prestaram culto aos deuses deles. Vamos orar? Deus, obrigado pela Tua palavra lida e a gente pede que o Senhor nos ajude a compreender a verdade da Tua Escritura nesse texto, a aplicar essa verdade no nosso proceder também, para que a gente consiga olhar para a história do povo de Israel, perceber como essa história se assemelha à nossa própria história e do mesmo modo que esse povo é advertido quanto à necessidade de obedecer ao Senhor, que o Senhor use a Tua palavra também para falar conosco hoje à noite. Nos ajude, nós oramos para que seja assim, no nome de Jesus. Amém. Não sei se você já começou a leitura do livro de Juízes na sua casa. Se você não começou, pelo menos você está lendo aqui junto comigo. A gente está lendo alguns trechos um pouco longos, mas é interessante e importante que a gente faça isso. E como eu disse, durante toda a nossa conversa hoje, eu queria que você tivesse em mente a pergunta: como é possível viver entre os ídolos da nossa geração sem desobedecermos a Deus? A primeira resposta que esse texto nos sugere está entre os versos 6 e o verso 13
E essa resposta poderia ser resumida na seguinte frase: para viver entre os ídolos da nossa geração sem desobedecer a Deus, nós devemos priorizar o Senhor. Parece muito simples e é de fato, mas isso é fundamental que se diga, porque quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos um evidente contraste entre gerações aqui. O texto começa apresentando para a gente a geração de Josué e logo em seguida o texto vai apresentar a geração seguinte, formada literalmente por seus filhos e netos. A primeira geração foi a geração que ocupou a terra. A segunda geração foi a geração que herdou a terra ocupada pelos seus pais. A primeira geração foi a geração que, ao ocupar a terra, prestou culto ao Senhor. A segunda geração foi a geração que não prestou culto ao Senhor, muito pelo contrário, eles se desviaram dos caminhos dos seus antepassados. A primeira geração foi uma geração que viu os grandes feitos do Senhor, enquanto a segunda geração foi uma geração que ouviu falar sobre o que o Senhor havia feito, e há uma diferença enorme aqui. A primeira geração foi uma geração que serviu a Deus, a segunda geração foi uma geração que se corrompeu. Nós começamos esse texto lido e o autor ele vai trazer aqui o relato histórico da morte de Josué, dizendo que depois que ele despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, que o povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto os grandes feitos do Senhor em favor de Israel, até que ele nos traz a seguinte afirmação: Josué, filho de Num, servo do Senhor, e essa é uma descrição perfeita, simples, concisa e que dizia muito sobre quem era Josué. A forma como ele é descrito ele era um servo do Senhor. Mas esse servo do Senhor, ele morre com a idade de 110 anos. O texto vai trazer detalhes sobre o seu sepultamento, onde estava localizado o seu túmulo, e logo em seguida nós somos apresentados a outra geração, entre os versos 10 e 13, quando o texto nos diz que depois que toda aquela primeira geração faleceu, foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, prestaram culto aos Baalins, abandonaram o Senhor, que os havia tirado do Egito, adoraram vários deuses dos povos ao redor, provocando a ira do Senhor, abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. Conseguem perceber o contraste entre as gerações aqui? Eles não conheciam o Senhor e eles não conheciam os feitos do Senhor. E talvez você se pergunte, mas como assim? Eles eram filhos da geração de Josué. É um período muito curto de tempo para eles não conhecerem sobre isso. E eu queria que você se lembrasse que eles sabiam sobre a história de Israel, mas eles não conheciam o Deus da história de Israel. O povo judeu, ele é advertido na lei de Moisés a ensinar os seus filhos sobre os feitos do Senhor. Deus havia, na ocasião da saída do Egito, instituído uma festa, que é a festa da Páscoa, para que eles se lembrassem ao menos uma vez por ano de como Deus havia conduzido esse povo, libertado esse povo das mãos dos egípcios, os seus dominadores, de modo que eles celebravam isso todos os anos. Ou seja, eles não eram ignorantes sobre o que Deus havia feito, mas eles conheciam sobre a história de Israel, mas não tinham um relacionamento íntimo, pessoal, com o próprio Deus da história de Israel. Uma coisa é conhecer sobre Deus, outra coisa é conhecer o próprio Deus. Você pode conhecer sobre Deus como fruto de pesquisa, você pode conhecer sobre Deus através de muito estudo, você pode conhecer sobre Deus através de uma série de meios que te possibilitam isso. Agora, conhecer o próprio Deus só é possível quando nós priorizamos o Senhor para buscarmos ter um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. A grande diferença entre essas gerações é que uma geração conhecia o Senhor, conhecia o que Deus havia feito, enquanto a outra geração simplesmente tinha ouvido falar sobre o que Deus havia feito. Como isso se reflete na prática? O texto vai nos dizer, entre os versos 11 e 13, que eles decidiram abandonar o Senhor e se prostraram diante de falsos deuses. Eles estão em Canaã.
Eles não obedeceram à voz do Senhor, que era para não conviverem com outros povos. A gente falou sobre isso na semana passada. E agora eles estão lidando com esses outros povos. Cada um desses povos, com as suas muitas divindades, eles estão vivendo entre esses ídolos. No caso de Canaã, as principais divindades pagãs estão descritas no verso 13, que se chamavam Baal e Astarote. Baal era para os cananeus o deus da prosperidade. Astarote era para os cananeus a parceira sexual de Baal. Eles acreditavam que quando esses dois deuses, essas duas divindades tinham relações sexuais, a bênção da prosperidade molhava a terra dos cananeus. Parece música do Lulu Santos, mas é exatamente o que eles acreditavam acerca de divindades. E esses deuses, eles precisavam de estímulo para que a terra fosse abençoada. Eles exigiam dos seus súditos sacrifícios de crianças. Eles exigiam dos seus súditos ofertas, e essas ofertas, por vezes, se davam em forma de orgias sexuais diante de seus sacerdotes e sacerdotisas. Um cenário de degradação moral absoluta. E aqui a gente começa a entender a preocupação de Deus para que eles não se contaminassem com os povos que habitavam aquela região. E te parece absurdo isso, como me parece também. Mas nós vivemos do mesmo modo que o povo de Israel vivia entre ídolos, nós também vivemos entre ídolos na nossa própria geração. Pode ser que você diga, mas eu nunca ouvi falar de Baal, do Deus da prosperidade. Mas por vezes, a gente tem visto pessoas que dizem, inclusive, servir ao próprio Deus que as Escrituras apresentam, mas se relacionando com esse Deus de modo utilitarista, fazendo dele um meio para que eu alcance a finalidade que eu desejo para a minha vida, e normalmente essa finalidade está ligada em termos de prosperidade. Quando eu me relaciono com Deus, transformando o Deus Todo-Poderoso e Soberano numa espécie de gênio da lâmpada, que ao invés de esfregar a lâmpada, eu coloco dinheiro na caixinha da igreja e automaticamente esse Deus é obrigado a fazer o que eu quero, eu estou me relacionando com Deus de modo utilitarista, eu não estou sendo diferente em absolutamente nada do que aquelas pessoas que nesse contexto estavam cultuando uma divindade em busca da última finalidade possível da sua vida, que era alcançar a prosperidade. Pode parecer absurdo olhar para um cenário como esse, mas essas divindades que exigiam sacrifícios de crianças, as crianças eram mortas para que essas divindades tivessem a sua ira aplacada diante do povo. Pode parecer um absurdo, mas o lobby que a gente tem visto hoje, para que a gente pareça, em muito sentido, politicamente correto, e gente abrindo mão de valores das Escrituras, para se apegar a essa cultura do aborto que tem sido propagada e muita gente defendido como sendo normal, nada mais é do que uma versão atual de sacrifícios de crianças para as divindades que estão presentes no nosso tempo. Ainda que se revelem de modo um pouco diferente, ainda que se mostrem de maneira um pouco mais diversa, irmãos, nós não podemos baixar a nossa guarda, porque assim como o povo de Israel em Canaã, nós vivemos também entre ídolos do nosso tempo. Pode ser que você nunca tenha se curvado ou visto alguém se curvar de maneira ritual diante de Baal, de Astarote, mas se nós não tomarmos cuidado, mesmo servindo ao Senhor, nós nos curvamos diante do consumismo como uma forma de provar a nossa verdadeira identidade. Nada mais é do que cultuar ao Deus da prosperidade que está presente no nosso tempo. Abrimos mão de nos relacionarmos com o verdadeiro Deus para sermos adoradores do nosso trabalho e do que as nossas mãos são capazes de produzir. Assim como o povo de Israel vivendo em Canaã, a nossa geração está repleta também de ídolos com suas falsas promessas e com as suas exigências também. Como é que a gente vive entre esses ídolos sem se corromper? Como a gente vive em um cenário como esse sem desobedecer a Deus? Nós devemos priorizar o Senhor. Um Deus que não precisa ser estimulado por nós, muito pelo contrário. O Evangelho me apresenta um Deus que toma a iniciativa de me salvar. Enquanto as divindades pagãs exigiam rituais e sacrifícios, o Evangelho me mostra um Deus que é Ele quem se entrega em sacrifício por nós.
Enquanto os deuses pagãos exigiam e exigem sacrifícios até mesmo de sangue dos seus súditos, no Evangelho é Deus quem se faz homem e é Deus quem dá o seu precioso sangue derramado na cruz do Calvário para comprar para si mesmo um povo esse que estava separado por causa do pecado, mas agora foi comprado com esse sangue inocente de um homem que viveu uma vida perfeita, morreu em uma cruz, ressuscitou o terceiro dia e voltará para estarmos com Ele eternamente. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós devemos priorizar sobre todas as coisas, a fim de que vivamos entre os ídolos sem que sejamos corrompidos. A única forma possível de viver entre os ídolos sem se prostrar a eles é se nós priorizamos e adoramos o Senhor, o único Deus. Todo ser humano adora alguém ou alguma coisa. A única forma de nós não nos prostrarmos em adoração a falsos deuses é priorizando o único e verdadeiro Deus. Não pense que os israelitas abandonaram totalmente o Senhor, mas eles estavam com o coração dividido, adorando a mais de um Deus. E esse é um grande problema. Nós falamos na semana passada que nós temos um Deus que exige de nós uma entrega, um compromisso total e absoluto. Essa geração não compreendeu isso. Eles eram a segunda geração. Eles eram aqueles que conheciam sobre Deus, mas não conheciam o próprio Deus. Diante desse cenário, diante desse relato, quando a gente olha e pensa na nossa própria vida, irmãos, nós precisamos fazer, como diz o profeta Oséias no seu livro, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É um caminho de conhecimento, é uma disciplina que precisa ser desenvolvida e é algo que depende de nós priorizarmos essa busca por Deus e esse relacionamento com Deus sobre todas as coisas. Outra coisa que a gente aprende olhando para esse texto é que nós não podemos confiar no relacionamento dos outros com o Senhor para meio que terceirizar essa responsabilidade. O povo poderia falar, mas os nossos pais obedeceram a Deus, então a gente está tranquilo em relação a isso. Como muita gente faz. Não estou buscando o Senhor não, mas meu pai e minha mãe estão, então a minha família está automaticamente garantida e abençoada. A gente vai terceirizando esse relacionamento com Deus, né? Eu ouvi alguém dizer, eu achei interessante, que Deus ele não tem netos, ele só tem filhos. Então não pense que pelo fato do seu pai e da sua mãe serem filhos de Deus, você está garantido e incluído na família de Deus, que você é um neto dele e daí por diante. Isso não faz o menor sentido. E aí eu lembro de um texto lá do Novo Testamento, de uma expulsão de demônios. Eu não sei se você vai se lembrar desse texto, mas alguém vai expulsar os demônios, já viu Paulo expulsando, já viu como é que funcionava, e falou para o demônio assim, olha, em nome do Jesus de Paulo, sai. Vocês lembram o que aconteceu nesse texto? O demônio falou, Jesus eu conheço, Paulo eu conheço, vocês quem são? E atacaram aqueles homens, e eles apanharam literalmente. Se você não quer apanhar de demônio por aí, se envolva com Deus e priorize o seu relacionamento com Deus, ou deixa ele quieto lá e não mexe com ele não. Você tem algumas opções diante disso, mas nós não podemos terceirizar essa ideia do nosso relacionamento com Deus, irmãos. Nós precisamos conhecer o Senhor por nós mesmos, e eu não estou falando de um conhecimento intelectual, de saber sobre Deus, mas eu estou falando de um conhecimento relacional, que nos permite experimentar a bondade de Deus nas nossas vidas. O único modo de nós não nos prostrarmos diante de deuses falsos é priorizando o verdadeiro Deus sobre todas as coisas. Outro ponto que nos serve de alerta nesse primeiro trecho é que nós precisamos levar muito a sério a educação cristã dos nossos filhos para que a próxima geração cresça amando o Senhor e se relacionando com Ele. Pode ser que o fato dessa segunda geração não conhecer bem o Senhor seja uma falha da primeira geração, que estava ocupada demais com a terra para conquistar, com as guerras para lutar, com as batalhas para combater, e se esqueceu de cuidar dos próprios filhos, algo que deveria ser fundamental. Que tenhamos, enquanto pais cristãos, isso como prioridade. Que a gente entenda que o nosso primeiro ministério e a nossa primeira responsabilidade enquanto pais é educar os nossos filhos no caminho do Senhor. Não é a igreja que tem essa tarefa primária. A igreja é uma parceira da família, mas a responsabilidade é dos pais de educarem os filhos no caminho do Senhor. E quando eu digo
que os ídolos estão muito mais presentes entre nós do que nós gostaríamos de admitir. Eu sempre gosto de fazer uma pergunta que ilustra bem isso. O que te alegraria mais enquanto pai, enquanto mãe? Um filho bem-sucedido profissionalmente, que desconsidera o Senhor, ou um profissional regular, uma pessoa sem grandes destaques profissionais, mas que ama o Senhor sobre todas as coisas? Se é difícil para você responder isso, ou se a tua resposta não é a resposta que quer que o seu filho ame o Senhor sobre todas as coisas, em detrimento de um sucesso profissional, é muito provável que a tua mente e o teu coração esteja corrompida pelos ídolos da nossa geração que pregam a relevância, o protagonismo acima de qualquer coisa. É óbvio que enquanto pai e mãe você quer que o seu filho seja um bom profissional e que ame o Senhor sobre todas as coisas, mas se você tiver que escolher entre uma coisa e outra, você quer que seu filho se torne um profissional que deu certo, um jogador de futebol da seleção brasileira, campeão do mundo, e que não ama o Senhor, que desconsidera o Senhor, bota até a faixinha na cabeça, escrito "Eu amo Jesus" quando é campeão, mas vive o resto do campeonato como se ele não existisse. Ou, por outro lado, você tem a opção de ter um filho, um profissional, alguém que não deu certo na vida mesmo, assim, que você, sei lá, um pastor, alguém que você olha e fala, esse aí não deu certo, mas é crente. O que é difícil achar hoje também, um pastor que seja crente, infelizmente, é uma realidade presente nos nossos dias. Mas assim, o que você ia preferir enquanto pai, enquanto mãe? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer de tempos em tempos para sondar o nosso coração e verificar se o nosso coração não está contaminado pelos ídolos da nossa própria geração. Que priorizemos, irmãos, acima de qualquer coisa, filhos que amem o Senhor, independente de quem eles sejam profissionalmente. Independente da relevância, da proeminência, do protagonismo que eles vierem a ter ou não enquanto profissionais. Que eles amem o Senhor sobre todas as coisas. Essa deve ser a prioridade de vida de qualquer pai, de qualquer mãe cristã. Em segundo lugar, como nós vivemos entre os ídolos sem nos corrompermos. Entre os versos 14 e 19, nós podemos resumir esse trecho dizendo que nós devemos perceber o amor de Deus. E pode ser que isso te assuste, porque entre os versos 14 e 19 nós lemos o seguinte, vamos lá. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, e esse texto eu penso que é muito triste, esse versículo 15, mas é uma realidade que mostra esse zelo do Senhor. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme havia advertido e jurado a vocês. Grande angústia os dominava. Então, o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes, antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e os salvava das mãos de seus inimigos enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha misericórdia. E o verso 19 diz que quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto, adorando-os. Recusavam-se a abandonar suas práticas e o seu caminho obstinado. Esse texto começa falando sobre a ira de Deus contra Israel. Acendeu a ira do Senhor contra esse povo. O Senhor os entregou nas mãos dos seus invasores. O Senhor os entregou nas mãos dos seus inimigos. Sempre que eles saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles, conforme havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Esse texto está falando da ira de Deus contra o seu próprio povo. Tem um comentarista chamado Dale Davis, comentando sobre esse texto. Ele vai dizer que nós podemos resumir esse trecho a uma seguinte frase. Nesse texto, nós percebemos a ira fiel de um Deus amoroso. Até o verso 15, nós vemos Deus julgando Israel, entregando nas mãos dos inimigos, permitindo que eles experimentassem as consequências dos seus próprios pecados. Mas no verso 16, nós lemos que esse mesmo Deus levantava juízes para libertar o povo.
ainda que o povo fosse tão obstinado que não quisesse ouvir os juízes, mas se prostituíam com outros deuses e os adoravam, isso a gente vê no verso 17. Ainda assim, a gente vê no verso 18, o Senhor agia com misericórdia e graça enquanto o juiz estava vivo, e o texto vai dizer que depois que o juiz morria, eles voltavam a caminhos ainda piores. E o texto usa a palavra deuses. Eles se prostravam e eles se adoravam diante dos deuses dos outros povos. Eles não substituíram Deus por outra divindade, mas eles substituíram Deus por algumas divindades, no plural. Mais uma vez nós percebemos esse ciclo se repetindo. O povo vivendo bem, de repente desobedecia a Deus, colhia as consequências dessa desobediência, até o momento em que eles se arrependiam dos seus pecados, clamavam a Deus, Deus enviava um juiz para livrar o povo, e aí eles ficavam bem, experimentavam períodos de paz, se esqueciam do Senhor, desobedeciam a Deus, e nós vemos esse ciclo se repetindo por várias vezes, tanto no livro dos Juízes, quanto na nossa própria vida, não é verdade? Mas nesse momento, eu queria que nós focássemos não em nós, mas no amor de Deus que persegue o seu povo. E pode parecer estranho dizer isso em um texto como esse, irmãos. Mas um dos sinais do amor de Deus pelo seu povo é exatamente o fato de o povo de Deus, de tempos em tempos, experimentar momentos difíceis. Se você conhece a história do livro de Juízes, se você conhece a história do povo de Israel, se você é honesto ao olhar para a sua própria história, você vai perceber que em muitas situações, tempos ruins têm a capacidade de nos fazer voltarmos para Deus. Os tempos ruins que o povo de Israel experimentava faziam com que eles se voltassem para o único e verdadeiro Deus. Pense comigo, se eles desobedecem a Deus, se eles se prostram diante de deuses falsos e pagãos, se eles seguem, mesmo nesse cenário, experimentando paz e prosperidade, eles poderiam facilmente acreditar isso a Baal e seguirem um caminho de idolatria e desobediência que os levasse a uma morte definitiva e uma separação de Deus. Quando a gente olha para esse cenário e a gente olha para dentro de nós, cabe nos perguntar, irmãos, será que os tempos difíceis que nós experimentamos por vezes não são formas que o próprio Deus está usando para chamar a nossa atenção para Ele novamente? Será que os tempos fáceis de paz que por vezes nós experimentamos não têm nos feito esquecer o Senhor e não priorizá-lo acima de todas as coisas? Um dos maiores meios pelos quais Deus nos chama a uma vida de relacionamento com Ele é por meio de tempos difíceis. Agradeça a Deus por enfrentar dificuldades, porque as dificuldades que nós enfrentamos, que produzem em nós esse arrependimento, elas são, na verdade, um sinal do cuidado e do amor de Deus por nós. É Deus quem permite que o povo sofra as consequências dos seus pecados, embora eles sejam responsáveis por isso também. A gente viu na semana passada, o povo não expulsou as pessoas daquele lugar porque eles tinham carro de guerra, o povo decidiu viver entre eles, o povo não fez, o povo não tomou uma decisão, o povo não obedeceu ao Senhor, mas em última instância nós vemos um Deus soberano que guia a história dizendo: eu permiti que os seus inimigos estivessem entre vocês para que eu colocasse vocês à prova. É a minha mão que está contra vocês. É a minha mão que está estendida contra vocês e essa grande angústia está dominando a vida e o coração de cada um de vocês. Esse mesmo Deus que permite que nós experimentemos as consequências do nosso pecado é o Deus que levanta juízes para salvar o povo, assim como Ele fazia com Israel, assim como Ele segue fazendo até os dias de hoje. Esse mesmo Deus que nos permite, por vezes, sofrermos as consequências do nosso pecado. Ele nos deu a salvação por meio do seu Filho, o justo juiz. O Tim Keller, no seu livro Juízes para Você, que é um comentário do livro de Juízes, ele vai dizer que nesse ponto nós temos uma pista do que é o Evangelho. Porque o texto vai dizer que enquanto o juiz estava vivo, o povo obedecia ao Senhor. E ele vai dizer: essa realidade nos mostra que nós precisamos de um juiz que não morra. Nós necessitamos de um juiz que vive para sempre. E isso nos remete ao justo juiz, ao único e verdadeiro Deus, Jesus Cristo.
Se enquanto o juiz está vivo, o povo obedece ao Senhor, nós necessitamos de um juiz que seja justo e que viva por toda a eternidade, e em Jesus nós temos o justo juiz, o único perfeito e verdadeiro Deus. É interessante observar, irmãos, que o Evangelho nos aponta esse caminho, porque do mesmo modo que Deus providenciava juízes porque amava os israelitas, Deus providenciou Jesus porque Ele nos ama. O povo de Israel não fez absolutamente nada para merecer esse amor de Deus, mas Deus simplesmente ama o seu povo de forma pactual. Deus havia feito uma aliança com esse povo, de que não abandonaria o povo, independente do que eles fizessem. E em Jesus nós temos essa mesma aliança estendida a nós. Paulo vai dizer que absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O amor de Deus por nós não está condicionado à nossa capacidade de obedecer. O amor de Deus por nós não está condicionado à nossa capacidade de retribuir. O amor de Deus por nós, ele é infinito e incondicional, porque ele está centrado no justo juiz, no Deus verdadeiro que é Jesus Cristo. Esse povo não tinha como retribuir, esse povo não merecia, assim também como nós não merecemos. Como nós jamais poderemos retribuir ou seremos capazes de pagar, mas do mesmo modo que o que motiva o Senhor a providenciar salvação e libertação para o povo de Israel é o amor que Ele tinha por esse povo, o que motiva o Senhor a providenciar salvação para nós que cremos em Jesus é o amor que Ele tem por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E como nós respondemos a isso? Priorizando o Senhor sobre todas as coisas, percebendo o amor de Deus, e agora nessa parte final nós devemos também responder à disciplina de Deus. A partir do verso 20 do capítulo 2 até o verso 6 do capítulo 3, nós estamos na última parte do texto de hoje, e há aqui uma constatação da obstinação do povo. Olha o verso 19, quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores, recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado, por isso a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Verso 21, não expulsarei de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou, eu as usarei para pôr Israel à prova. Deus está deixando muito claro que usará essas nações que estavam entre eles para provar Israel. Deus diz, olha só no verso 15, sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme havia advertido e jurado a vocês. Agora volta comigo no capítulo 1. Aliás, no capítulo 2, verso 3. Essa sentença de Deus contra o povo, ele diz, portanto, agora digo a vocês, que não os expulsarei da presença de vocês, eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Deus está colocando em prática aquilo que ele havia dito que faria. Prova disso é o verso 23, que nos diz, o Senhor havia permitido que essas nações permanecessem, não as expulsou de imediato e não as entregou nas mãos de Josué. E nós chegamos ao capítulo 3 com a mesma afirmação no verso 1, dizendo, são essas as nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas. E mais uma vez no verso 4 nós lemos que essas nações foram deixadas para que por elas os israelitas fossem postos à prova se obedeceriam aos mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. O verso 2 também traz uma afirmação interessante que diz que o Senhor fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham tido experiência anterior de combate. Essa geração, além de não conhecer o Senhor, eles não conheciam sobre guerra e eles não tinham experiência alguma sobre isso. Geração Nutella, né? A gente poderia usar esse adjetivo para defini-los, mas ela era mais ou menos isso. Enquanto a geração de Josué era a raiz, nós temos aqui uma geração Nutella, o que nos faz pensar também que eles não experimentaram esses tempos mais complicados, e tempos de guerra e tempos difíceis nos levam a depender de Deus. E eles não conheciam o Senhor, eles não conheciam muita coisa sobre a vida, eles não tinham experimentado coisas difíceis, e pode ser que isso tudo faça parte do mesmo pacote. Nesse caso, irmãos, a permissão de Deus para que eles sofressem as consequências dos seus erros
Nesse caso, a disciplina do Senhor tinha o objetivo de fazer com que Israel entendesse que ele, enquanto povo, enquanto nação, dependia somente do Senhor. Se você conhece o livro de Juízes, a gente vai falar aí da história de Gideão, por exemplo, que com 300 homens enfrentou um exército e venceu, de modo que o povo entendeu que eles só precisavam obedecer a Deus. Você vai ver a história de Sansão, que com uma queixada de um jumento matou mais de 1000 homens, com o queixo de um jumento. Imagina se ele pega o queixo do Pedro do Flamengo, quanta gente ele não teria matado. A gente percebe esse tipo de coisa acontecendo e o tempo todo nós somos levados à mesma conclusão. Para que nós sejamos vitoriosos nas nossas batalhas, a única coisa que nós precisamos é depender do Senhor. Ainda hoje, a disciplina do Senhor segue tendo o mesmo objetivo, nos tornar dependentes do próprio Deus. O amor de Deus, ele se revela até mesmo por meio da sua disciplina e da sua correção. E aí nós olhamos para a nova aliança, para o Novo Testamento e nos lembramos do apóstolo Paulo, que em determinado momento da vida ele ora por 3 vezes, pedindo para Deus tirar algo dele que ele chamava de espinho na carne. Nós não sabemos exatamente o que é, mas é fato que era algo que o incomodava. E a resposta de Deus para Paulo é a seguinte: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E isso leva aquele homem à seguinte conclusão: quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. As nossas fraquezas têm o poder de evidenciar a nossa incapacidade. Quando nós nos percebemos incapazes, nós entendemos que sozinhos não conseguimos absolutamente nada e nos entregamos em dependência ao que pode todas as coisas, que é o único e verdadeiro Deus. O mesmo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele vai dizer no capítulo 4, verso 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E a ênfase desse texto não está nas coisas que eu posso fazer. A ênfase desse texto é a seguinte: eu preciso estar naquele que me fortalece. Quando eu estou fraco, é que eu estou forte. Aliás, esse texto não é uma declaração de que você consegue tudo que se propõe a fazer. Esse texto é uma conclusão de Paulo, que vinha dizendo: eu sei padecer necessidade, sei viver bem, eu sei experimentar tempos difíceis e períodos de paz, eu sei viver em escassez e sei viver em abundância, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A grande ideia é que se eu me fortaleço em Deus, se eu estou no Senhor, os tempos de adversidade serão instrumentos de Deus para a condução da minha história. Os tempos de paz serão instrumentos de Deus para a condução da minha história, porque não importa mais para mim a circunstância em que eu estou envolvido. O que importa para mim é que eu sirva ao Deus que conduz a minha história, que não é surpreendido e que reina sobre todas as circunstâncias. Quando eu me percebo fraco, eu sou levado a esse entendimento de que eu dependo unicamente de Deus. E a minha oração para nós, enquanto membros dessa igreja, é que os nossos sofrimentos nos tornem cada vez mais dependentes do Senhor. Israel falhou nisso miseravelmente. Nos versos 5 e 6, nós percebemos que eles seguiram desobedecendo. Diz o seguinte, 3, 5 e 6, capítulo 3, versos 5 e 6. Os israelitas viviam entre os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Tomaram as filhas deles em casamento e deram suas filhas aos filhos deles e prestaram culto aos deuses deles. Você percebe uma ordem acontecendo aqui muito sutil. Viviam entre eles, não era para viver, o Senhor tinha dado ordens claras de que eles não deveriam conviver com outros povos nesse contexto, mas aí aqui vai dizer que eles viviam entre todos esses povos. Depois eles tomaram as filhas deles em casamento, deram as suas filhas aos filhos deles, e eles passaram a prestar culto aos deuses deles. O caminho de normalizar aquilo que antes era um absurdo, e falamos muito sobre isso na semana passada. Irmãos, o nosso desafio é muito mais parecido com o desafio do povo de Israel do que nós podemos imaginar. Assim como esse povo nesse contexto, nós, no nosso contexto, vivemos também entre os deuses. O pastor Renan tem um livro sobre juízes, cujo título é Entre os Deuses. Nós convivemos com esses ídolos o tempo inteiro. O que o Renato Russo chamaria de os monstros da nossa própria criação.
O fato é que nós estamos entre eles. O fato é que eles estão entre nós. Mas não podemos permitir que eles estejam em nós. Os ídolos estão por aí, por toda parte, prometendo coisas que eles não são capazes de cumprir e exigindo de nós o que nos custará muito mais caro do que nós conseguiríamos pagar. Mas nós não podemos permitir que eles estejam em nós. Como que a gente faz isso? Priorizando o Senhor, percebendo o amor de Deus, respondendo à disciplina de Deus. Eu queria concluir com o apóstolo Pedro na sua primeira carta, no capítulo 2, nos versos 11 e 12. Eu queria chamar a banda à frente. 1 de Pedro 2, 11 e 12. Nós fizemos uma série há algum tempo aqui na igreja sobre a primeira carta de Pedro. O nome dessa série foi Peregrinos, porque a síntese da primeira carta de Pedro é mostrar para esses irmãos que eles viviam no mundo, mas eles não deveriam ser regidos pelos valores do mundo, assim como nós devemos hoje. Eu não estou pregando um cristianismo aqui que te isole da sociedade, da realidade, te coloque num mosteiro longe de tudo e de todos, não. A espiritualidade proposta por Jesus é a espiritualidade de conviver com gente diferente e gente que não ama a Deus também. Mas o apóstolo Pedro, escrevendo, ele resume muito bem isso. Os versos 11 e 12 da primeira carta, no capítulo 2, quando ele diz: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Pedro está escrevendo para uma igreja num contexto de perseguição, e ele está dizendo para esses irmãos que eles deveriam se portar desse modo a fim de que Deus seja glorificado. Também vivemos num contexto de perseguição, não física e literal como Pedro experimentava, mas Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer que todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Há uma perseguição cultural, há uma subversão de valores que a gente consegue perceber em qualquer conversa nos dias de hoje. Mas nós somos chamados a viver nesse mundo, entendendo que somos estrangeiros e peregrinos, convivendo com as pessoas, mas nos abstendo dos desejos carnais que guerreiam contra a alma, convivendo com os que não amam o Senhor, mas vivendo de maneira exemplar, para que mesmo quando eles se propuserem a cometerem injustiças, nos acusando de praticar o mal, eles sejam capazes de observar as boas obras que praticamos e glorificarem a Deus no dia da sua própria intervenção. Que conheçamos o Senhor por nós mesmos e o priorizemos. Que percebamos o amor de Deus mesmo nos tempos mais complicados da vida e que sejamos gratos a Deus até mesmo por sua disciplina e correção. Mesmo quando a gente não enxerga, mesmo quando a gente não consegue perceber, ainda assim nós podemos ter a certeza de que o mesmo Deus que conduzia o seu povo em vitória, ainda que em tempos difíceis, é o Deus cuja forte mão está estendida sobre nós, controlando a nossa existência, guiando os nossos dias para a glória dele mesmo. Deus nos abençoe em nome de Jesus.